Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje na Arcitec e vamos começar uma série de vídeos muito legal. Vamos falar sobre teste e medição, com uma das marcas que me traz muito prazer em cuidar dela aqui na Arcitec, que é a Viave. Mas todo mundo já perguntou, de onde vem a Viave? Quem é a Viave? O que ela é? Da onde para onde ela está indo? A Viave nasce em 1923, pela mão de dois alemães, Wandel e Goldemann. O que a Viave começou criando naquela época? Ela começou criando rádio normal. E nunca imaginou que ia chegar em 1999 como a segunda maior e em 2023 como a primeira e maior empresa de teste e medição. Chegamos em 1933 e começam-se as brigas da Segunda Guerra Mundial, né? O mundo entraria em guerra novamente. E por ser alemã, a Wandel foi obrigada a ajudar no fronte de guerra. Só que os seus rádios acabaram sendo usados por todo mundo, por muitos países. Passaram-se muitos anos depois, final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Wandel começa a abrir suas primeiras unidades fora da Alemanha e chega aos Estados Unidos. Mas aí começa a mudança do que a Wandel fazia. Porque a Wandel, como ela já tinha tecnologia de eletrônica, ela começava a fazer muitos testes de centrais telefônicas, de equipamentos de telefonia. E assim foi começando a crescer. Eu estou aqui segurando um dos legados da Wandel, a NT20. Só que a gente vai falar nessa série sobre vários equipamentos, inclusive sobre como estão os equipamentos hoje. Nessa primeira série a gente vai falar sobre 3 equipamentos, nesses 3 primeiros vídeos, sobre OLP39, Optimeter e OLP88. Você quer conhecer um pouco mais, você quer entender de 1945 aonde nós chegamos mais para frente? Continue assistindo nossos vídeos, vão ser uma série muito legal. Agora, vamos para o primeiro teste que nós vamos fazer, OLP39, o mais novo Power Meter GPON da Viave. Hoje eu estou aqui na Arcitec com 2 lendas, galera. Grande Rafael Rachid e o engenheiro Felipe também da Viave. Hoje a gente vai gravar alguns conteúdos sobre instrumentos de medições Viave. Mas antes da gente já iniciar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e assistir todos os vídeos que a gente tem gravado aqui na Arcitec, vários desses vídeos que a gente tem gravado aqui com o engenheiro Rafael Rachid. Mas eu gostaria de que o nosso amigo aqui, o Felipe Kushlevix, se apresentasse para nós, por gentileza. Você é engenheiro de pré-vendas, não é isso? De toda a linha ótica? É isso aí. Bom, então, prazer pessoal, sou Felipe Kushlevix, responsável por toda a linha de portáteis ópticos, né, da Viave. Então, hoje a gente vai falar de alguns deles, de uma pequena parte dessa linha. E aí só uma introdução rápida, então, porque todo mundo já conhece o Thaleson e o Rachid, né? Eu sou o ilustre desconhecido. Então, eu já venho trabalhando com o ramo de telecom e entre operadoras, empreiteiras, ISPs, enfim, desde 2009. Então, dando treinamento para técnicos FTTX muito tempo. Então, se algum de vocês aí, inclusive, já fez treinamento comigo, deixa lá nos comentários, vai ser bem bacana receber esse feedback, saber quantos de vocês aí que seguem no ramo ainda e estão acompanhando o canal. E é isso, Thaleson. Então, hoje a gente vai falar um pouco desses produtos e quanto que a gente pode ganhar, né, em produtividade e efetividade em campo. Perfeito, cara. Pessoal, não vai ser só esses vídeos que a gente vai gravar. Hoje aqui nós estamos para gravar 3 vídeos desses 3 equipamentos que estão na mesa. Mas nós vamos gravar uma série de vídeos com diversas personalidades da Viave, junto com o nosso amigo aqui, Rafael Rachid. Não é isso, Rachid? Explica pra gente como é que vai ser essa dinâmica. Isso aí, Thaleson. Olá, pessoal, novamente aqui. A gente vai fazer uma sequência de vídeos, trazendo um gancho de alguns vídeos que foram feitos pela Viave na época da pandemia. E aí nós tivemos, junto com o pessoal de marketing da Viave, a ideia de retomar isso. Então, cada mês nós vamos gravar 3 vídeos com um dos especialistas em cada área. Wireless, óticos, instrumentos de teste e medição, Metro Ethernet. E no final, no último, que vai ser em dezembro, a gente vai fazer um consolidado disso tudo, contando um pouco também da história da Arcitec no final,
onde a Arcitec se junta com a Viave nessa história, né? Onde que é o encontro aí das duas marcas, né? Tanto do nosso time de engenharia, com o time da Arcitec e a Viave junto aí. Né? E aí, como o Felipe disse, hoje a gente vai falar sobre OLP 39, 88, Optimeter P5000i, demonstrando as facilidades, as flexibilidades de trabalho e o TPA, que é o trabalho processos autônomo, que pode ser criado serviços remotamente para o técnico em campo só executar. É uma facilidade, um ganho, inclusive para a gestão, para quem está gerenciando lá da mesa, os supervisores, coordenador, saber o que o técnico está fazendo em campo e como que está sendo o trabalho. Então você, sabendo dessa informação, nós vamos gravar uma série de vídeos aqui no laboratório, né, do nosso amigo Rashid, dentro aqui da Arcitec. Já comenta, você tem alguma dúvida sobre os instrumentos de medições, você tem alguma sugestão, você tem alguma dúvida aí, cara, comenta, pra gente é muito interessante, porque nos próximos vídeos a gente pode responder você. Não é, sim, ótimo, boa. Quem quiser, fiquei com dúvida nisso, aquilo, no vídeo seguinte, a gente pode pegar esses comentários e falar, olha, a dúvida que você ficou naquele vídeo anterior é isso, porque todos que vão estar aqui conhecem todas as linhas. Na Viave são divididos por algumas áreas de instrumentos, por exemplo, o Crushlev é tudo que fala sobre alguns instrumentos que é de mão, portátil, mas a gente tem, por exemplo, a linha de instrumentos que são hackeadas, que são de hack, os instrumentos de campo mais pesados, como a parte de wireless para teste de 5G e assim por diante. E além disso, que eu já estava esquecendo, durante os vídeos a gente também vai contar um pouco da história da Viave. Porque todo mundo me pergunta, Thales, mas por que a Viave? Por que JDSU? Por que Wandel Goldman Brasil? Então a gente em cada vídeo vai contar um pedacinho da história até chegar atualmente nos dias de hoje da Viave Solution, que é a maior marca aí de instrumentos para teste e medição. Bom, pessoal, e o vídeo vai ser prático. Vocês vão entender na prática como é que os equipamentos funcionam. E por qual que a gente vai começar, Rashid? Nós vamos começar pelo OLP 39. Esse Power Meter é um Power Meter GPON, ele é um Power Meter filtrado, né? Só que ele só tem uma porta. E aí a gente consegue medir tanto o GPON como o XGS-PON. Porque hoje a ideia é o quê? Você já tem medição das duas redes. E por ele ser uma única porta, então ele pode ser um Power Meter de ativação, como ele pode ser um binador, né? Mas aí eu vou deixar essa parte para o meu amigo Kulevski explicar. Explica aí, Felipinho. Vamos lá, Rashid. Então, pessoal, eu acredito que para quem trabalha em campo fazendo ativação, fazendo manutenção de rede PON, já deve ter se deparado aí pelo menos uma vez, ou pelo menos em algum momento, chegou para fazer uma instalação ou um reparo e o cliente não estava conectado naquela porta daquela CTO que designou no cadastro. Então isso acaba virando uma bola de neve, né? Hoje o Thaleson chega para fazer a instalação na CTO1, porta 1, por exemplo, ela já está ocupada. Se tiver outra porta, o Thaleson vai usar essa outra porta. Mas e se não tiver? Como é que eu vou saber que porta que pode estar livre ou não e qual é o cliente que está ocupando cada uma das portas? É o que a gente chama de fazer binagem de rede. Então o OLP39 ele é muito versátil, por quê? Primeiro que ele vai trabalhar com GPON e também já trabalha com XGS-PON. Então ele capta tanto os níveis de potência de GPON e XGS-PON, inclusive coexistentes. Tá? A gente já tem redes aí que tem uma SFP dual, então eu tenho o 1490 e o 1577 sendo transmitidos ali na mesma fibra. Então esse OLP39, ele é um Power Meter PON filtrado, então ele já separa esses dois comprimentos de onda e dá a medição separado para a gente na tela, para não ter erro, para não ter medição incorreta. E além disso, ele vai dizer para nós também na tela qual que é o serial number da ONT que está conectada na casa do cliente, ou seja, naquele drop que eu estou querendo identificar, ele vai dizer para mim qual que é o serial da ONT. Com isso, o pessoal que é de cadastro consegue receber essas informações, CTO1 porta 1, serial number X, CTO1 porta 2, serial Y, e vai atualizando o cadastro para que ele fique fiel a campo. Isso vai ajudar em algumas coisas, principalmente quando eu chegar para fazer a instalação, eu vou encontrar as portas que estão realmente ocupadas com um drop, e vou saber que realmente aquele cliente que está conectado ali é o cliente que o sistema diz que está conectado. E para um reparo? Muitas vezes o reparo é muito simples de ser feito. É uma sujeira num conector que está na CTO. Só que até o técnico encontrar a CTO que o técnico utilizou e a porta certa, ele perde muito tempo, 2, 3 vezes o tempo do reparo se fosse
correto, direcionado para a CTO e a porta que o cliente está instalado, não é verdade? Então você corrigindo o cadastro, o técnico que vai vir fazer o reparo, ele vai chegar na porta certa e poder dar o reparo no drop que corresponde ao cliente dele, ele vai ter que ficar procurando. Ou batendo, né? Ou batendo drop. drops. Então assim, a gente ganha tempo e eficiência na instalação, porque a gente vai evitar improdutiva, porque eu sei que a porta vai estar vaga ali para mim, ou está ocupada de fato por alguém, e eu ganho tempo no reparo, porque o técnico não tem que saber onde o cliente está conectado para depois dar o reparo. Ele já vai direto, tá? Então o equipamento ele é super versátil, então ele é um Power Meter PON filtrado para GPON e XGS PON e também faz a identificação do serial number do cliente. Então vocês vão ver isso na prática funcionando e vai ser realmente muito bacana. Para melhorar em autonomia, né, do aparelho, a gente disponibiliza essa case, né, esse berço, para que você possa colocar um power bank. Então você pode escolher o power bank da sua preferência entre 5.000 e 10.000 mAh e você conecta ele aqui atrás e com isso você ganha muita autonomia. Esse aqui, por exemplo, ele é de 10.000 mAh e a gente já fez testes trabalhando, operando uma semana com ele direto e ainda não foi necessário carregar. Então você consegue um ganho de autonomia absurdo com essa opção aqui do Power Bank, tá bom? Além disso, ele também é opção via pilha ou mesmo conectado via USB diretamente, tá? Então é bem versátil até na questão de alimentação. E um detalhe, né, Felipe? O legal é se o técnico tiver o combo. Ele achou um drops morto. Quero confirmar que não apareceu no número de série. Vamos ver se tem mesmo um aninho na frente? A gente pode usar o Optimeter junto ainda isso com mesmo. ele. A gente sugere como um combo ideal para fazer o que a gente chama de binagem de rede e o cleanup também, a gente sugere o uso do Optimeter. Por quê? O 39, ele vai sempre retornar o serial number para a gente quando tiver um equipamento ligado na ponta para poder devolver a informação. Olha, sou o serial number X. Quando não tem, a gente fica sempre na dúvida. Será que é realmente um drop morto e eu posso retirar esse drop? Ou não? Ou é alguém que sai para trabalhar e desliga o disjuntor da casa, ou que desliga o NT, ou que desliga, né, a régua de alimentação ali do rack dela. Ainda existe esse perfil de cliente. Cada vez menos, mas ainda existe gente que desliga para trabalhar. E se você se atentar somente à tela do equipamento, ele vai te dar LO, não vai te retornar informação nenhuma. E você pode interpretar que é o drop morto e tirar. Esse cliente chega de noite em casa, liga tudo de novo, não tem internet. Você abre um reparo, né? Então, ao invés de ter que sair para todos os casos de LO, batendo o cabo, ver a residência, pergunta lá, é cliente, não é cliente? Não precisa fazer isso. Então, nesses casos, a gente vai mostrar também na prática, e é o tema do próximo vídeo, né? O Optimeter, porque ele sim vai poder dizer para nós em 20 segundos se naquele drop tem uma ONT conectada ou não, mesmo que tiver desligado da energia. Ou seja, você vai detectar todos os clientes e mapear, corrigir inventário, e ao mesmo tempo você vai também limpar a rede com todos os drop mortos que você tiver na sua rede. Então é o combo perfeito para binagem e cleanup de rede. Tem uma curiosidade aqui, cara. Eu tenho que passar para vocês o equipamento que eu utilizo hoje, você tem que me mandar ele configurado. Por exemplo, aqui na minha rede é tudo Huawei, é tudo ZTE, é tudo Datacom, Parks. Qualquer ONT de qualquer vendedor hoje do mercado. Porque o número de série, Thales, ele segue uma norma ITU-T. Então, ele não, eu me aprendo ao número de série, seja hexa ou ax. E isso é norma. Então, não importa o fabricante da ONT, ela vai ter que seguir ou axis ou hexadecimal. É o que o Power Meter pega. Então, para mim, não me importa o vento. É a mesma coisa que o pessoal muitas vezes me pergunta de Smart OTDR. Ah, mas eu tenho aqui uma rede com a LT da ZTE. Para mim é diferente. Desde que ela obedeça 1 para 128, o Smart OTDR vai medir a rede de GPON normal. No caso, os Power Meter também é a mesma coisa. Seguindo a ITU-T, ele vai fazer a captura. Exatamente. Perfeito. E XGS-PON ainda, né? Exatamente, também, porque ele é axis e hexadecimal também. Cara, muito 10, hein? E aí nós vamos pro teste dele. Isso aí, vamos mostrar na prática, né? Que PowerPoint aceita tudo, falar em podcast e YouTube aceita tudo também, o que a gente gosta de mostrar. Exatamente. Inclusive, né, Felipe, tirando o LP88, que ele é um trabalho offline, né, o Optimeter ou o 39, a gente pode criar trabalhos online e offline, né?
É isso A aí. gente pode criar as TPAs, Trabalhos Processos Autônomos. Ou seja, o Felipe, como supervisor de uma rede, tá lá e fala pro Thales, olha, vai na rua tal e bate aquela rede inteira. E ele vai lá e cria as ordens e serviços, que a gente chama de Job Manager. E carrega no instrumento. Em vez de você ter que ficar lá depois, Thales, se preocupando, não, agora eu tenho que pegar um pendrive e salvar, não. Tudo que você fez já está sincronizando na nuvem da Viave, que é a Strata Sync, e indo para o TPA, que é a ordem de serviço que o Felipe criou. Então, antes de você terminar, o Felipe já sabe lá na base que você terminou levantando daquela rede, que agora ele tem tantas portas livres, onde não tinha nada, que os números de série em cada CTO é aquele conforme as portas, e ele já redocumentou aquela rede. Um processo 100% automatizado. E o Felipe vai vendo isso tudo em tempo real. Vou vendo Tempo tudo em real. tempo real. Você também pode, se você tiver o Mobile Tech. Mobile Tech, né, no seu celular, a ordem de serviço criada com a sua conta Strata Sync lá, você vai olhar online em porcentagem e vai vendo cada pedaço da ordem de serviço do Job Manager que você executou junto com o Felipe. Caramba. Então, ou seja, você já sabe o que está ali certo, o que está errado. Você já pode falar, ó, Felipe, ó, essa aqui eu errei, ó, corrige aí que é tal coisa. Ou seja, um trabalho online, 100%. E isso hoje é uma coisa que nós, Viave, prezamos muito, porque é a melhoria do processo. Isso você pode fazer com o Smart OTDR, isso você pode fazer com o 39, com o Optimeter e com outros N instrumentos da Viave, que é o trabalho com a TPA. Perfeito. Então, a gente vai para a prática agora. Você Bora. vai criar essa ordem de serviço aí. Isso. E aí o Rashid vai simular como se ele fosse o técnico em campo. Isso aí. E a gente vai fazer esses testes todos na prática aqui, com a ONT ligada, NU. Isso aí. É isso Então, só que aí eu vou chamar vocês mais perto aqui para vocês acompanharem de pertinho esse processo. Vem. Bom, pessoal, então, como a gente mencionou antes, agora eu vou fazer a criação da ordem de serviço. O Rashid vai receber essa ordem em campo, vai executar e eu vou acompanhando em tempo real o progresso do trabalho do Rashid e no final eu posso inclusive já dar o aceite, aprovar e arquivar esse trabalho que foi executado aqui na nuvem e o Rashid partir para a próxima e eu repetir, né, o processo da mesma forma com todos os técnicos que façam parte aí da minha equipe, tá bom? Então vamos lá, vamos para o teste. Esse equipamento foi, né, quem é o técnico responsável e também dos resultados do teste, tá bom? Então eu vou criar a ordem, o Rashid vai executar e a gente vai ver os resultados aqui. Então para isso, eu vou aqui ó, na aba TPA, que é o Test Process Automation. Todas essas ordens que vocês estão vendo aqui, ó, algumas já têm progresso, ó, foram completadas, que estão em vermelho porque falhou um ou mais resultados. Tem algumas que ainda não foram iniciadas, algumas que estão em progresso, onde eu já tenho testes que foram aprovados e outros reprovados, tá? Mas vamos desde o começo. Então, o primeiro que eu faço é criar um template para minha ordem de serviço. Então, eu clico aqui em Job Template e eu vou criar um novo. Faço isso uma vez só, tá bom? De acordo com o teste que eu vou executar. Depois eu só seleciono esse template e crio a ordem de serviço com base nele, tá? Como a gente está fazendo do zero, eu vou aqui, ó, novo template. E eu vou dar um nome para esse template. Então eu vou colocar aqui, ó, template Loucos da Telecom. Feito isso, eu vou selecionar aqui na aba do lado, ó, quais são os testes que fazem parte desse template. Então, até agora, ó, tudo zerado. Eu venho aqui em Test Plan e eu vou selecionar o que a gente vai fazer a binagem de rede, né? Detectar serial number das ONTs. Digitei aqui, ó, ONT, já apareceu. ONT Detection. Dando uma breve descrição, posso colocar aqui como, por exemplo, ó, binagem. Tá? E a configuração do teste, eu posso selecionar. Qual é a tecnologia que eu tenho aqui nessa rede? É GPON? É XGS-PON? Ou é combinado? Então eu escolho isso também já previamente. Lembra que eu comentei que a ideia é minimizar erros em campo? Então é aqui que eu evito os erros em campo de configuração por parte dos técnicos. Eu já vou determinar o que é que vai ser feito. Então a nossa rede aqui ela é GPON, então seleciono GPON. O formato de serial vai ser em hexa ou vai ser em ASCII? Nesse caso aqui, ó, é um serial number vindo da OLT, a gente chama de PON ID. Não é o que a gente vai fazer agora nesse teste, então eu não vou mexer em nada, tá? Agora, na parte
da ONT Serial Number, esse sim, eu vou escrever, vou selecionar que vai ser 4 ASCII e 4 hexa. Por que eu vou selecionar isso? Quando eu seleciono 4 ASCII e 4 hexa, ele mostra para mim os 4 primeiros caracteres são do vendor, do fabricante daquela ONT, e os últimos 4 hexas são compostos pelos últimos 8 números do serial number, tá bom? Então com isso eu consigo saber até quem é o vendor daquela ONT, porque o prefixo é sempre relacionado ao vendor, tá? Mas isso daí você pode deixar configurado da melhor forma possível para que você no seu inventário de rede consiga encontrar aquela ONT e associar ao cliente correto, tá bom? No nosso exemplo vai ser então 4 ASCII e 4 hexa para mostrar o prefixo do vendor, do fabricante da ONT. Então, de deixar selecionado aqui. E agora, aqui no Test Location, eu vou selecionar, né, eu vou criar qual é a CTO que eu vou testar. Então aqui, para o teste não ficar longo, eu vou criar uma CTO de 2 portas, sendo que a primeira porta a gente vai identificar um serial number e a segunda vai ser um possível drop morto, tá? Que não vai ter ONT. Então eu vou criar aqui a primeira porta, CTO 01 underline P01, ou seja, CTO1 porta 1. Aí você coloca de acordo com a nomenclatura das caixas na sua operação. E vou colocar mais uma. CTO 02, opa, errei aqui, CTO 01 porta 02. Criei, tá? Feito isso, nós vamos salvar esse template. E agora sim eu vou criar minha ordem de serviço. Lembrando, template, geralmente você vai usar o mesmo, né? A sua rede, ela segue o mesmo padrão de identificação de caixas e tudo, quantidade de portas. Então você vai criar um template só. Se você tem CTOs de 8, de 16 portas, você cria 2 templates, um com 8, um com 16, tá bom? Agora sim, estou com o template criado, eu venho aqui nesta opção e clico em New. Vou criar uma ordem nova. Vou selecionar aqui o template que a gente criou, né? Que eu coloquei o nome de Loucos da Telecom. Então tá aqui, coloco na busca para ficar mais fácil e seleciono. Então ele está pedindo para eu colocar o número de ordem de serviço. Se você tem algum sistema de gestão de ordem de serviço, né? Vou dar um exemplo aqui, muito conhecido, né? Que é o TOA. Se você tem um TOA na sua operação ou qualquer outro sistema e que gera uma ordem de serviço para o técnico, né? Um identificador, você pode colocar aqui. Então vou colocar como exemplo 000001. Essa aqui é a nossa ordem de serviço. Eu posso inclusive determinar a data que essa ordem pode ser executada, que ela vai ficar disponível lá no aplicativo Viave Mobile Tech para que o Rashid possa executar. Então eu vou colocar entre hoje e amanhã. Então essa é a data que pode ser executada. E vou salvar essa ordem. Então ela já está criada. Está aqui, ó. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho vários técnicos aqui na minha equipe e eu vou assignar essa ordem para o Rashid. Então eu vou ali na opção assignar e encontro aqui o Rashid. Então já encontrei ele aqui e vou assignar. Então ó, a ordem já está criada, já está assignada para o Rashid e ele já pode abrir o aplicativo Viave Mobile Tech no celular dele, parear o instrumento via Bluetooth com o aplicativo e ele vai receber essa ordem. Vocês vão acompanhar isso agora em tempo real. Beleza. A ordem chegou, 0001. Vou agora começar a executar a ordem. Então, set as core job manage. Test play. Vocês viram que agora apareceu na tela do LP39 o número da ordem de serviço. Eu vou iniciar o teste. Então eu vou startar. Já apareceu que ele é um teste para 2 portas na CTO. Eu vou startar o teste. Eu tenho que estar em ONT Detect, que é o teste que o Nelson classificou lá na base. E vou startar. Ele vai falar para mim, retire o drops do cliente. A setinha ali está falando, retire. Plugue o drops do cliente. No que eu faço isso, agora ele vai começar a varrer qual a ANU
está novamente solicitando a reassociação na OLT. E nesse momento eu capturo o número de série. É um teste um pouquinho mais demorado que o do OLP 88, mas ele é uma porta só, então ele vai pegar esse retorno pelo 1490. Então a gente vai esperar ele aparecer aqui. Você pode olhar aqui no celular, ele já está sendo executado também, ó. Eu estou tendo ele aqui no meu celular, eu posso olhar ele aqui, ó, e acompanhar a porcentagem igual o supervisor que está lá na base acompanhando a ordem de serviço que ele foi criada. Vocês podem ver que ele já pegou o número de série, pegou as informações e agora eu vou simplesmente salvar. Ele salvou. No que eu salvei, eu vou sincronizar aqui, ó, meu celular. Sincronizando, importando. E eu na base aqui já tô curioso, querendo saber se o Rashid está trabalhando ou Ó, não. já apareceu aqui, ó, a ordem de serviço, o primeiro teste, tá? Já tá aparecendo aqui para mim. E agora eu já vou para o próximo. Então, Enquanto isso, Rashid, deixa eu só atualizar aqui a página do Strata Sync para mostrar para vocês, olha aqui, ó, o progresso. Então, como é um teste de uma ordem de dois testes separados, né? Então já tenho 50% no meu progresso, tá em verde aqui, porque ele foi executado corretamente. E agora, se eu quiser saber, já quero saber o que aconteceu nesse teste, né? Ó, eu clico aqui no progresso, já tenho um dos resultados aqui em verde, eu clico nele e eu tenho a CTO1, porta 1, já com o resultado na tela. O arquivo é em .json ou .json, como você preferir. E eu clico aqui na tela, ó, eu já consigo saber exatamente o que o Rashid encontrou lá. Então, olha só, eu tenho a descrição do teste, a porta, a CTO, a hora, a data do teste, a ordem de serviço, o técnico que executou, e aqui está a informação, ó, é uma rede GPON, o serial RCMG 183057CC. E o status dessa ONT é ativada, então ela está provisionada e ela tem serviço, ela está em funcionamento, tá bom? E o mesmo que ele viu lá, eu posso ver aqui, ó, 50% também estou acompanhando que eu já fiz metade da minha ordem de serviço. Rashid, mostra para o pessoal rapidamente como é que você gera um PDF desse primeiro resultado que você tem e se você fosse compartilhar ele com alguém via WhatsApp, por exemplo. Então vamos lá. Vou abrir aqui o teste, vou selecionar ela, PDF, ele vai criar o PDF, eu vou dar OK. Criado. Agora eu vou falar que eu quero Open PDF. Vou olhar ele em formato PDF. E vou falar com quem que eu quero compartilhar. Vou mandar lá para o meu supervisor Nelson lá. Ele está duvidando que eu estou em campo executando. Eu já criei um PDF. O NOC muitas vezes pede para o técnico fazer isso. Então eu já posso enviar para o NOC já uma prévia daquele PDF com aquele teste de um cliente específico, no caso de uma validação de quando eu tiver com problema. Continuando o nosso teste, vou startar o segundo teste. Novamente a mesma coisa, o play, eu vou para minha porta 2 agora. Removo minha porta 2, aguardo a hora que ele falar plugar a porta 2 aqui da minha CTO e vou novamente aguardar ele fazer todo o processo. Como vocês podem ver, não veio informação nenhuma. Então isso pode ser um drops morto, um cliente que desligou o equipamento em casa, e aí a gente vai para a segunda fase do teste, que é provar se esse drops está mesmo morto ou desligado com o Optimeter. Mas mesmo assim eu vou lá e vou salvar essa ordem de serviço. Afinal de contas, eu estou querendo ver na tela aqui que você terminou. E aí eu salvei, vou sincronizar agora aqui. E ele vai falar para mim, ó, 100% da ordem de serviço executada. E o Nelson lá na base já deve ter recebido essa ordem de serviço também e viu que o Rashid não é o cara que fica comendo coxinha e tomando café, já terminou o serviço. Isso aí, Rashid, já está completado aqui seu teste. Então, já mudou o status para completado. Eu dou um clique aqui em cima da ordem, consigo abrir o teste e vejo os dois resultados que você enviou
E agora o segundo, ó, clicando aqui para abrir o arquivo, então ele tem as mesmas informações do tipo de teste, a localização, que é a CTO1 porta 2, hora e data, o número da ordem de serviço e agora embaixo, olha só, resultados NA, ou seja, não retornou nenhuma informação de cliente. Então a gente já sabe que aqui foi completado, porém não retornou serial number. Então é o caso da gente fazer o que foi mencionado lá no início, né, de utilizar em conjunto com o equipamento OLP39 o Optimeter, para a gente poder validar se de fato essa porta tem um ANT ou não. E aqui, para finalizar a minha parte, né, como supervisor ou como back-office, eu olhei aqui, o técnico realmente executou, tem resultados dentro do que eu espero, né, de uma prova como essa, eu posso vir aqui em cima e aprovar esse resultado. E aí já vai ficar aqui nas minhas ordens que foram arquivadas, ó. Approved Jobs, e eu tenho essa ordem aqui. Quer saber uma coisa legal também? Olha só, se eu clicar aqui na ordem e exportar, ele vai gerar para mim um JSON file, né, um arquivo em formato JSON, com todos os testes juntos, compilados, e você pode utilizar, criar uma API, criar algum formato aí em Excel para você converter esse arquivo e já ter as informações em CSV ou mesmo no formato XLS, que fica mais fácil da sua equipe de inventário poder trabalhar, tá bom? Então, bem rápido, bem fácil. Criei a ordem aqui, o Rashid executou e vocês acompanharam em tempo real, mas que vocês vejam que já existe possibilidade da gente minimizar o trabalho do técnico em campo configurando equipamento e ele realmente se focar em executar a ordem e trazer o resultado de volta para você. E um detalhe, muitos vão perguntar assim, mas se a porta da minha CTO, do meu CDOI estiver cheia? Junto com o kit do LP39 vem um splitter desbalanceado, que a gente pode fazer o quê? Tirar uma porta, inserir ele, colocar o cliente de volta para voltar a funcionar e a outra porta ficar para o nosso LP39. E isso a gente pode fazer, inclusive, também na central. Então eu quero programar um teste numa rota, mas eu não quero que o meu técnico vá com o LP39 para campo. Eu posso fazer isso também com um splitter, que uma ponta seja SC ou PC, inserir ele na porta da OLT, ele vai ter duas pernas de saída, a menor perca eu deixo para o Power Meter, a maior eu devolvo para o cabo de rua, os clientes vão subir novamente tudinho, e eu fazer esse mesmo trabalho dentro da central. E o técnico na rua, pelo telefone comigo, só lá tirando e colocando o drops. Então a gente pode fazer de dois modos esse teste. E executar do jeito que o Felipe falou pra gente. Então o cara dentro da central, ele já pode ir lá, inclusive depois já criando as documentação, utilizando aquele teste online ali já da informação. Um detalhe, quem estiver vendo a tela, vai ver que ele está me mostrando dois sinais. Então eu estou medindo o GPOM, porque nesse local eu não tenho coexistência, eu não tenho o XGS e o XGPOM. Embaixo no Seamless. Mas no próximo a gente vai mostrar um teste em conjunto com o Optimeter, que a gente vai validar casa a CTO. E lá a gente vai ter os dois sinais, o coexistente, que pode ser legal para a mudança de plano, quando o técnico não precisa fazer nada, ele só vai medir o sinal, validar o sinal e trocar o equipamento do cliente. Cara, que sensacional, né? Que assim, é tudo ao vivo para vocês. Explica para nós, tudo que foi feito, cara. Beleza. Então, bom, vocês viram, né? A gente fez a criação de ordem de serviço, como se eu fosse o despacho da operação, digamos assim, né? Criei a ordem, configurei, nomeei a caixa que ia ser feito o teste, coloquei a quantidade de portas exata para que o Rashid em campo pudesse só executar de fato, ou seja, eu minimizei a possibilidade de erro, porque uma letra errada, alguma coisa errada que o técnico configurar em campo pode ser o suficiente para a informação chegar e não ser entendida ou não ficar ali perdida, né? Da onde é essa medição que foi feita. Então a gente minimiza isso e deixa o técnico em campo se preocupar somente em fazer a medição e sincronizar o instrumento. Com isso eu recebi tudo de volta e já pude visualizar os resultados na tela. Inclusive eu sabia se o Rashid estava realmente trabalhando, se ele estava parando para tomar um café, se ele estava olhando o zap dele. Por quê? Porque eu vou olhando o progresso da ordem. Né? Então eu consigo, inclusive, controlar a eficiência e produtividade da minha equipe. Né? E com isso, a gente tem a informação necessária, que é qual cliente está ocupando qual porta da CTO. Rashid, agora eu tenho uma pergunta para você.
para qual provedor de internet que é esse instrumento? Só para o grandão, para o mediano, para o cara que está começando já é essencial? Olha, Thales, se a gente for olhar naquela vertente assim, ó, para ativação para todos. Para o técnico que tem ali um power meter de boa qualidade, que ele vai conseguir medir, salvar ali um relatório para falar, olha, a instalação ficou nesse parâmetro, até mesmo para um fiscal fiscalizar a instalação, para qualquer um. Para documentação, o provedor que já está médio, ele já tem uma bagunça, né? Porque a mesma bagunça que a gente tem na operadora, que eu, Krushleves, que fomos da Telefônica, da Claro, de outras operadoras, já conhecemos. O pequeno também tem, porque o técnico, ele já vem com vício. Então, se ele não achou a porta que está na hora de serviço, ele vai usar outra. É como a gente brinca, o ideal é o PPOE cantar. Ponto. Então, qualquer um desses provedores vão ter esse problema. Então, ele é ideal para documentar para qualquer um deles. Mas, por exemplo, o provedor que hoje está fazendo instalação, que usa aquele power meter chinês, que não vai dar com uma qualidade a leitura, uma acessibilidade, que vai ter como documentar aquela instalação, cara, o 39 é ideal. Porque o 39, além de tudo, eu posso ir ali salvar sequencial, ó. A primeira ordem de serviço minha foi essa das 10 horas, essa, e o técnico, se ele tem que, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, em XC, tem lá como o cara assinar e tirar um print com a data hora, mas se não tiver um software que pode fazer isso, eu posso salvar e só anotar o horário na ordem, depois meu supervisor pegar e descarregar as ordens de serviço que eu salvei aqui nele, né, lá, horário, e olhar, ó, aqui na ordem estava menos 27. Estava menos 27, então já tem que ter uma ação corretiva que ali tá ruim o sinal. E o cara mediu na CTO. É tipo aquele teste que a gente vê muito, que a operadora exige, que o cara faça a foto passo a passo. E aí o cara já tá medindo lá com o power meter lá na CTO, ele salvou, já mostrou que na CTO estava ruim o sinal. Então isso, para o cara documentar uma instalação, o 39 é ideal. E aí ele vai caber em qualquer, desde o pequeno, o médio, o grande, o gigante, a mega operadora, para qualquer um deles. Provedor de internet, muitos estão vendendo as suas operações, né? Imagina ele com uma rede toda documentadinha dessa, fala sério. Não, sim. Qual o valor que essa rede não... É aquilo que a gente fala, quanto mais equipamento de qualidade você tem, mais documentação você tem, o CAPEX seu vale muito mais, né? E o OPEX mais ainda, porque o cara sabe que ele está comprando um negócio que não é às cegas, é verdadeiro. E isso os equipamentos chineses não te dão, né? Nenhum deles, né? Muitos prometem que faz 1000 coisas, mas não faz nem a metade, e a gente conhece. Hoje não, aqui você mesmo viu, na prática, o que nós, desde a Arcitec, o Aviave promete, ele é executado 100%, ele funciona, ele está ali, e não é uma vez só, ele funciona 99,999, porque equipamentos com teste, qualidade, com garantia, né? O Thaleson tocou num assunto que é muito interessante. Ele falou da documentação de rede e o quanto que isso valoriza o ISP, por exemplo. E a gente tem caso disso, Thaleson. A gente tem cliente que já usa o OLP para fazer o valuation do ISP. Sim. Por quê? Porque na hora de ser feita uma aquisição de ISP, se procura saber sobre cadastro. E muitas vezes se diz que o cadastro está direitinho. Fala, não pode comprar que minha rede eu garanto que meu cadastro está batendo. Só que quando essa rede realmente é adquirida e que a nova empresa, né, começa a operar, ela vê que o cadastro está uma bagunça. Exatamente. Então, o que nós temos clientes que fazem? Eles usam os equipamentos, o 39 ou mesmo o 88, para fazer a amostragem do inventário. E com isso, mantém a negociação no preço X do ISP ou, inclusive, consegue baixar um pouco essa negociação. Por quê? Porque ele sabe que vai ter um trabalho de corrigir esse inventário, ele vai precisar de instrumental para isso. Então, essa é uma vertente, inclusive, de uso dos equipamentos. Até mesmo, puxando um gancho, o cara consegue ver se realmente... Porque que tá? Muitas vezes, a compra de um ESP não é só a compra de estrutura, mas é a carteira de cliente. E quem garante que aquilo que está no sistema, 100% está batendo com o que está em campo? Quando você usa isso aqui, você consegue validar. Aquele está falando que nessa rua tem 50 clientes. Aí chega lá, tem 25, porque tem 50 drops, mas 25 drops desses estão mortos. O cara tá vendo ali quantidade só. E aí quando você vai pro instrumento, você prova, peraí, você também falou que tinha 50? Como que você prova para mim que a sua rede tem 2.000 clientes mesmo? Entendeu? Porque muitas vezes o cara pega cadastro. O cadastro tá bagunçado, já era.
Bom, gostou do equipamento? Quer ter ele no seu provedor de internet? Entre em contato com a Arcitec. Temos um QR Code na tela, temos o link na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você gostou. Você vai ter... O cara vai ter treinamento, Rashid, ele vai aprender como é que funciona. Ele adquiriu esse equipamento aqui. Todo e qualquer. Você pode ver, a gente tem um laboratório aqui para isso. Se o cara for de São Paulo, a região, ele pode vir fazer o treinamento aqui. Tudo que é vendido da Arcitec, seja Sumitomo, Viave, qualquer produto, tem um treinamento, o cliente já ganha isso a custo zero. Se for fora do estado, a gente vai fazer online com ele, mostrando, não é uma gravação, é um treinamento online mesmo. Ele vai ver o equipamento ali, a gente reproduzindo na tela, testando de verdade e mostrando para ele como funciona, para ele poder entender melhor. Perfeito. Então entre em contato com a Arcitec, fala aqui com alguns dos engenheiros, traz seu projeto para cá, tá bom? E é claro, adquira os seus instrumentos de medições da Viave aqui na Arcitec. QR Code na tela e o link na descrição do vídeo. Eu quero agradecer também você que assistiu esse vídeo até aqui, reforçando, deixa o like, se inscreve no canal, acessa todas as mídias sociais da Arcitec, da Viave também, a gente vai deixar bem facinho aparecendo aqui para vocês, confere na descrição. Ficou com alguma dúvida do equipamento, quer saber mais sobre algum equipamento que a Viave tem e já descobriu o que a gente vai falar aí ao longo do vídeo, já pode comentar aí, deixa a sua dúvida, que nos próximos vídeos a gente responde você. Rashid, qual é o próximo vídeo que nós vamos gravar? Nós vamos falar do Optimeter, que é um certificador de milha final. Ele é um certificador tanto para a gente verificar, por exemplo, como o Felipe falou, né? Se a gente foi com o 39 lá, pegou os drops que deu LO, como a gente vai garantir que não tem nada na ponta? Porque ainda muitas pessoas de idade tem aquela mania, vou desligar com medo de cair um raio, pegar fogo na minha casa, sai desligando tudo. E aí naquele dia o Thalisson foi lá fazer uma limpeza em uma CTO. Aí ele achou 5 drops lá com ele, ó. Se for 5 casas que estão desligadas, são 5 ordens improdutivas. Com ele, a gente, além de conseguir certificar a milha final, que é da CTO até a casa do cliente, ou da casa do cliente até a CTO, a gente consegue enxergar se a ONU está lá na ponta, mesmo que ela estiver desligada da tua tomada elétrica. Faz isso no próximo vídeo. Então fica ligado, já confere a sua inscrição no canal, já segue a Arcitec em todas as mídias sociais, já segue a Viave também em todas as mídias e até o próximo vídeo. Um beijão, um abraço do coração de cada um de vocês e até a próxima. Felipe, muito obrigado e grande Rashid. Valeu, obrigado. Obrigado.